E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como ligar corretamente um aparelho celular na fonte de bancada. Seja bem-vindo ao canal André Cisp. Dou aula há 14 anos, tenho grande experiência em consertos de computadores, notebook, aparelhos celulares, redes e eletrônica geral. Já formei milhares de alunos em cursos presenciais e online. Aqui no canal você encontra mais de 347 videoaulas, onde compartilho todo o meu conhecimento com você. Este é o canal André Cisp. Muitos iniciantes estão fazendo errado, ou até mesmo aqueles que têm uma certa experiência e que usam a fonte de bancada para alimentar vários tipos de equipamentos eletrônicos. Então vamos lá para a bancada. Estou com dois aparelhos celulares aqui na bancada, um do fabricante LG e o outro do fabricante Samsung. Antes de você alimentar esses aparelhos com a fonte de bancada, você precisa saber qual que é a voltagem de trabalho deles, ou qualquer outro equipamento como notebook, computador, uma placa eletrônica. Você necessita saber qual que é a voltagem de trabalho que essa placa necessita para funcionar. Se você aplicar menos, ela não vai funcionar. Se você aplicar acima da sua voltagem de trabalho, você pode danificar a placa. Então, no aparelho celular, nós identificamos isso olhando na própria bateria do mesmo. No caso do LG, as informações estão do outro lado. Do Samsung eu já tenho as informações aqui. Nos dois aparelhos, a voltagem de trabalho é de 3,8 volts. Então nós já sabemos que quando formos alimentar esse celular ou a placa utilizando a fonte de bancada, devemos utilizar essa tensão de 3,8, ok? Posso utilizar acima dessa tensão? Pode, não terá problema. Aí você deve observar na bateria a tensão de charge voltagem. Como vocês podem observar, nós temos aí o charge voltagem, que é de 4,35 volts. Ou seja, de 3,8 até 4,35 volts é a tensão ideal para você alimentar a fonte de bancada nesses aparelhos celulares. Outro item importante a se observar é o consumo de corrente. Aqui no LG, essa bateria ela tem 3.900 mAh, que dá 2,9 A. Então você pode ajustar a sua fonte aí, arredondar para 3 amperes. Já no Samsung são 2.600 mAh, 2,6 amperes. Bom, tendo noções da voltagem e amperagem, nós conseguimos aplicar tensões corretas sem danificar o aparelho celular, sem danificar a sua placa. Então vamos para a fonte de bancada. Essa é a minha fonte de bancada que eu utilizo para fazer os consertos, não só de aparelhos celulares, mas como notebook, placa-mãe de desktop e fontes ATX. Para quem acompanha o canal André Cisp sabe que eu mexo com esses tipos de eletrônicos e mexo com games, que é um hobby que eu tenho, ok? Bom, essa fonte ela trabalha com uma voltagem de 30 volts e uma corrente de 5 amperes. Então vamos ligar aqui. Aqui está o perigo para aqueles técnicos que são experientes, que mexem com vários equipamentos eletrônicos. Como vocês podem ver, ela está em 19 volts. Isso significa que a última vez que eu utilizei ela foi para alimentar um notebook. Então imagina, o celular que trabalha lá com uma tensão normal de 3,8, uma tensão de carga, de carregamento de 4,35, você vai e alimenta com 19 volts. Você vai danificar esse aparelho. Por quê? A tensão vezes a corrente de consumo vai dar uma potência muito alta e vai danificar componentes dessa placa. Então muito cuidado para quem mexe com outros equipamentos eletrônicos, para não esquecer de alterar a voltagem, ok? Outra coisa, consumo de corrente. Nessa fonte, como que eu vou identificar qual que é o consumo de corrente trabalhando com essa voltagem? Encostar uma ponta na outra. Vou simular aqui um curto. Encostando uma ponta na outra, a corrente está ajustada aí para 5 amperes. Então, primeiro passo, antes de conectar as garras aqui no aparelho celular, antes de alimentar ele com a fonte de bancada, configuramos aqui a voltagem.
Então vamos colocar aqui em 3.8. 3.8. Ah, professor, eu utilizo 3.7. Não tem problema, dá certo também. Ah, professor, eu utilizo 4.5. Dá certo também, não tem problema. Tá? Não ultrapassar de 4.5. Ok? Então de 3.7 a 4.5, maravilha. Tem muitos aparelhos que na fonte de bancada não ligam com 3.7. Você precisa aumentar um pouquinho mais a sua voltagem. Ok? No caso daquele aparelho, 4.3, o ideal para mim alimentar ele. Eu tenho uma voltagem de 4.3, vamos ajustar aqui. Qual é o meu consumo de corrente? Vamos simular aqui o curto, encostar a ponta preta com a vermelha. O terra com o positivo. Então olha só, 5 amperes. Ah, o aparelho celular trabalha com 2.6. Então eu vou ajustar aqui, ó, a minha corrente. Tá? Vou deixar aqui em 2.6. Soltei aqui. Então a voltagem 4.3, uma ponta com a outra, 2.6, ok? Vamos pegar o aparelho celular para alimentar ele com a nossa fonte de bancada. O aparelho que eu vou utilizar para esta aula é um J5 Samsung, um aparelho muito popular que vende até hoje devido ao seu preço, né? Ele é um preço popular, um aparelho aí na faixa de 700 a 800 reais, dependendo do local que você comprar, você vai pagar isso nele. E antes, devemos observar aqui onde está o ponto positivo e negativo. O ponto positivo, ele é o primeiro pino aqui da esquerda e o negativo é o terceiro. Então, temos que tomar esse cuidado para não inverter, ok? Então, vamos tirar aqui a bateria. Então, esse primeiro é o positivo e o terceiro o negativo. Vamos desligar a nossa fonte e vamos colocar aqui. Então, a ponta vermelha, que é o positivo, vai aqui. E a ponta preta, que é o negativo, vai aqui. A conexão está correta, perfeita. Vamos ligar a nossa fonte. Ao ligar a nossa fonte, não temos nenhum consumo. Vamos pressionar aqui o botão de ligar. E observem o consumo da corrente. Apareceu aqui Galaxy J5. O consumo foi para 0,607, agora caiu. Então, consumo muito baixo. Ou seja, nós não precisamos nem deixar a corrente da bateria, porque aquela corrente da bateria é uma corrente de duração. Quanto maior a corrente de uma bateria, mais horas o aparelho vai permanecer ligado, que é o miliampere-hora. Então, no caso desse aparelho aqui, vamos desligar ele. Vou colocar aqui para desligar. Zerou. Vou desligar aqui a fonte. Vou remover aqui as pontas. Vou ligar a fonte, simular o curto. Eu posso deixar aqui 1 ampere. Muitos amigos aqui do canal têm fonte aí de 1 ampere só. Ah, será que dá para usar em celular? Dá sim. Vamos colocar aqui novamente, corretamente. Está correto. Vamos ligar a fonte e vamos pressionar aqui o power e segurar para ligar o aparelho. Observem o consumo de corrente. É muito importante você observar o consumo de corrente, porque através desse consumo de corrente você consegue identificar quando o defeito é software ou hardware. Muitos consumos de corrente já identificamos que é software. Então colocamos o gig no Samsung ou no LG
para ver se entra em modo de download, modo de update, para fazer a instalação de uma nova ROM. Então, através do consumo de corrente, quando você pega um aparelho para fazer um orçamento, você já identifica se é software ou hardware. Então, isso é muito importante aqui, pessoal. Então, no caso desse aparelho, nós já conseguimos identificar aqui a sua etapa de start de acordo com o seu consumo de corrente. Então, se você ligar um aparelho desse aqui na fonte já acusar 1 ampere, ou 0,6, 0,7, ou 0, alguma coisa sem ligar, se for um consumo desse, nós sabemos que é hardware. Um consumo muito baixo, de 0,02, 0,01 e o aparelho não liga, já identificamos aí que pode ser software. Quando devemos ligar o aparelho celular na fonte de bancada? Quando o aparelho ele não liga. O aparelho ele não liga, você pressiona o power, não ligou, aí nós vamos colocar esse aparelho na fonte de bancada. Então ela vai nos ajudar a fazer um orçamento e também a fazer os testes em identificação de defeitos em tal aparelho. Através do consumo da corrente, você vai conseguir identificar se o problema daquele aparelho é software ou se é algum hardware, ok? Então, como vocês podem ver nesse vídeo, a fonte de bancada ela é muito importante na utilização de um aparelho celular. Sem ela, fica muito complicado você identificar o defeito do mesmo. Bom, e para você que quer aprender mais, entra no nosso site manutençãodocelular.com.br. Se inscreva no canal, deixe o seu like, clique no sininho para receber as notificações. No canal já temos centenas de videoaulas e muitas aulas relacionadas ao aparelho celular. Então você quer aprender mais? Clica aí no nosso canal em vídeos. Nós temos aí muito conteúdo de qualidade para vocês relacionado à parte de manutenção do celular. E em nosso site tem mais detalhes para você se aprofundar mais e se tornar um técnico profissional. manutençãodocelular.com.br. Deus o abençoe e muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E para receber notificações de vídeos novos, clique neste sininho. Até a próxima!